Você sabe como que produz semente? E já se inscreva em nosso canal. A partir de agora você vai visitar conosco como que funciona uma indústria de beneficiamento de sementes. Nós estamos no município de Campo Verde, no estado de Mato Grosso. E é aqui que fica uma das unidades, uma das 4 unidades do Grupo Bom Futuro. Eles produzem sementes praticamente para a produção própria. Tudo que é produzido aqui são 26 cultivares diferentes de soja e 6 cultivares... Você vai conhecer um pouco mais agora de como que funciona toda essa tecnologia. Quando o campo está apto para a colheita da semente, os caminhões são direcionados para a IBS. Então ele chega aqui na IBS junto com a nota fiscal e descrição do campo e todas as informações obrigatórias, conforme a nossa legislação. Ele chega aqui para fazer a classificação. Esse aqui é um coletor pneumático, onde a gente coleta dentro do caminhão uma amostra daquilo que está vindo, para ver se realmente bate com a cultivar descrita na nota fiscal e que foi aprovada para colheita, dano mecânico e a umidade. Essa umidade é muito importante para nós, para fazer essa calibração do que está vindo do campo e como fazer a secagem desse material depois, tá? E o dano mecânico também, às vezes tem algum problema na regulagem na hora de colher, o dano mecânico está muito alto, o que pode decorrer diretamente na qualidade da semente, onde a gente pode ou não descartar o campo de semente por aqui. Então aqui fica uma equipe, onde eles fazem a coleta das informações e análise rápida dessa semente. O caminhão é identificado e aguarda no pátio para fazer a descarga. Dentro, que eu vou mostrar para vocês, mas eu gostaria de aproveitar aqui fora ainda, que é para mostrar os nossos secadores. Hoje nós temos 6 secadores. Através de queima de cavaco, tá? Vocês passaram ali pelo eucalipto, não sei se vocês chegaram a ver o cavaco. Então, a gente faz a queima do cavaco, onde aquece o óleo numa temperatura média ali de 110 a 150 graus, podendo variar conforme a temperatura externa. Esse óleo, ele percorre os dutos e chega nesse sistema que funciona como se fosse um radiador mesmo, tá? Então, o óleo quente passa, retirando a umidade do ar, e esse fluxo passa por dentro da semente para poder fazer essa secagem dela, para chegar na temperatura. A nossa eficiência média é de 0,7 graus por hora, que a gente consegue diminuir nessa secagem, tá? Então, a gente deixa a semente chegar até ali uns 12% de umidade, que é uma média, tá? Depois que ela é seca, ela é direcionada para o processo de beneficiamento. Depois que a gente descarrega as sementes na moega, elas são direcionadas aqui para a pré-limpeza. Então, na pré-limpeza, a gente vai tirar todas aquelas impurezas que vêm junto com a semente diretamente do campo, que a máquina retém. Palhinhos, cabeçudos, que a gente chama, que é uma semente muito grande. Então, aqui a gente faz um corte de uma peneira 4 para uma peneira 8. Então, tudo que está acima de 8 milímetros e tudo que está abaixo de 4 são retirados aqui na pré-limpeza. Mas o fluxo é descarga, pré-limpeza, secagem e beneficiamento. Aqui a gente chega naquele momento onde a gente vai padronizar aquela produção. Então, como que funciona? A semente, ela é destinada... Eu vou explicar para vocês as duas máquinas, porque elas são distintas em alguns pontos da operação. Mas, via de regra, o que essas máquinas fazem? Elas terminam de fazer uma limpeza, que a pré-limpeza deixou passar. Tá? Então, elas vão terminar. Então, a gente chama de pós-limpeza. A gente faz o processo de classificação. Então, essa classificação é separar o material conforme o tamanho que a gente quer. A Bom Futuro hoje trabalha com 2 peneiras, que a gente chama de P1 e P2. E esse corte é conforme a origem do campo. Então, ela pode ser corte 5 milímetros para P1, 6 para P2... Ela pode ser 6 para P1, 7 para P2, conforme a origem do material. E esse corte sempre é identificado nas etiquetas. Feito isso,
o material passa pela pós-limpeza, onde termina de tirar os materiais que não saíram na pré-limpeza e vem para a classificação, que a classificação é separar por esse material e corte que a gente destinou. Passado pela classificação, o material passa pelos espirais, dos espirais densimétrica, onde sai o lote pronto. Então tá, essa máquina aqui, a Bom Futuro adquiriu já tem uns 2, 3 anos. Ela foi a primeira máquina da América Latina, está disponível, então foi aqui na Bom Futuro. Ela tem um processo mais eficiente comparado às linhas antigas, tá? Então, vocês podem ver pelo formato mais clean, ela ocupa menos espaço, então é a modernidade trazendo para a gente poder fazer um processo mais preciso no beneficiamento. Essa máquina é da marca Peticus, tá? Uma máquina alemã, ela é vinculada com os espirais da Profile, que é uma marca americana, tá? Então a Peticus ela tem esse equipamento chamado S36, onde só essa torre aqui, essa S36, são 36 peneiras entre redondas e oblongas, onde elas vão fazer todo o processo de padronização e pós-limpeza. Quando vocês olham o equipamento do outro lado, que carinhosamente a gente chama de vovozona, que é a nossa linha inicial de beneficiamento, a pós-limpeza está aqui no canto esquerdo e a padronizadora estão aqui, essas 4 máquinas. Então, todas essas máquinas aqui, elas foram substituídas por essa torre. Então, a semente, nesse caso aqui, a semente, ela faz pós-limpeza e classificação, e aí depois ela vem para o silo, onde ela fica armazenada, já separado P1 e P2, para depois passar no espiral e densimétrica. Nesse caso aqui, desse lado da linha, ela passa primeiro nos espirais e depois na densimétrica, na classificadora. A gente tem alguns parâmetros em questão de organização, que aí vocês perguntam, mas por que aqui o espiral está antes da classificação, aqui o espiral depois da classificação? As sementes elas podem competir por espaço. Então, aqui no caso, a P1 e a P2 estão competindo pelo mesmo giro. Então, pode haver algum descarte desnecessário. Então, aqui o espiral ele foi posicionado depois da classificação, onde P1 está com P1 e P2 está com P2. A gente recebe, verifica se realmente o que está escrito nas caixinhas está condizendo com o que está escrito nos formulários. Estando ok, a gente entra com essa semente no protocolo. No protocolo é feita análise crítica para ver se o peso está de acordo, está o mínimo para fazer aquela análise que foi solicitada. Vou dar um exemplo, por exemplo, nos solicitou uma análise de pureza. Na soja é o mínimo 500 gramas. Então, eu vou, se tiver tudo ok, vou protocolar, vou homogeneizar e assim seguir com os testes. Após protocolada, ela vem para essa sala aqui, onde tem essas ilhazinhas, que aqui são feitas todas as leituras. Os analistas fazem as leituras aqui nessa sala. As amostras são arquivadas aqui. E aí elas têm que permanecer aqui o mínimo. Por exemplo, na soja, o mínimo é 6 meses, porque é o tempo de validade do teste de germinação. Então, um exemplo que eu estou dando é o de soja. Então, tem que permanecer aqui 6 meses. Aqui, nas salas, a gente tem que controlar temperatura e umidade. Então, a umidade abaixo de 60 e a temperatura 19 graus, para manter a qualidade da semente. A semente de soja, ela nunca fica de uma safra para outra, de um ano para o outro. Pelo teor de óleo dentro da semente, que ela é uma oleaginosa, ela tende a ocorrer oxidação. Quando isso acontece, ela perde toda a qualidade dela.
a tendência é que quando a semente ela atinge o grau de maturidade lá no campo, é só cair. Então, por que a gente faz o processo de armazenamento no frio? É para equilibrar, para que essa queda ela não ocorra de uma forma drástica, que a gente consiga manter essa qualidade o mais alto possível até no momento do plantio. Então, essa semente ela foi colhida entre janeiro a março, beneficiada e armazenada. Ela vai ficar armazenada aqui até ocorrer o plantio. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilhe e não esquece de se inscrever em nosso canal. Fique sempre muito bem informado, fique com a gente aqui no Portal Seu Agro.